Eu trabalhei com Aníbal em 2007, durante a sexta Bienal do Mercosul, em que ele participou de um projeto chamado Três Fronteiras, que era curado pelo Gabriel Pérez Barreiro e pelo Tício Escobar, junto com outros três artistas. Eu era produtora desse projeto e eu tive a maravilhosa e única chance de ser produtora do Aníbal numa obra que eu acho que é incrível, que se chama 500 caixas vazias, uma escultura de 500 caixas vazias passadas de contrabando do Paraguai ao Brasil, que é um trabalho do Aníbal que infelizmente foi mostrado uma única vez. Ela foi quase que um trabalho efêmero, eu diria, do Aníbal, porque ele foi construído só durante a Bienal, ele não conseguiu, uma obra que não conseguiu itinerar depois, mas que consistia de 500 caixas vazias que eram construídas e empacotadas em sacolas plásticas pretas no Paraguai, embaladas uma a uma por pessoas que eram que faziam essa parte de contrabando, empacotavam elas e passavam pelo rio, e essas 500 caixas foram passadas então do Paraguai para o Brasil e montadas na Bienal em Porto Alegre. Acho que uma coisa que é importante sobre esse trabalho do Aníbal, e que é importante sobre Aníbal em si mesmo, talvez dessa experiência que eu tive com ele, é que o Aníbal ele era muito preciso com relação ao que ele queria dos trabalhos, né? Ele sabia exatamente o que ele queria no trabalho dele. Eu lembro quando eu fiz uma pesquisa para a Bienal de São Paulo, onde teve uma pequena uma mostra sobre o trabalho dele. Tem uma série de cadernos que mostrava, assim, no momento que ele faz as primeiras visitas em Foz do Iguaçu, logo em seguida ele volta para Guatemala, ele faz os primeiros desenhos já em aquarela dessas caixas e a montagem das caixas e dessa escultura. Que ele sabia exatamente no formato ou a forma final do que ele queria, mas eu não sei se ele sabia como realizar ela no momento, desde o princípio, digamos assim. Ele sabia qual era o resultado final, mas eu não sabia se ele sabia desde o princípio como realizar ela, né? Eu fui produtora dele, a gente fez, acho que mais ou menos acho que foram cerca de 1 mês e meio entre duas viagens que a gente fez para Foz do Iguaçu, onde o Aníbal principalmente foi a pessoa-chave em todo o processo de negociação com as pessoas que fizeram essa parte desse contrabando. Eu lembro que a gente conseguiu meio que estabelecer um cronograma de atividades com as pessoas, que era muito, muito interessante a gente, com o tempo, conversar com esses contrabandistas e convencer, por exemplo, eles a filmar eles. Né? Como é que a gente vai filmar esse pessoal do contrabando? Como é que eu vou fazer uma autorização de imagem com quem é contrabandista para conseguir ser filmado fazendo uma caixa de contrabando, né? A gente teve que negociar muito bem com eles para que eles pudessem fazer, na hora que estavam fazendo essas filmagens, que estivessem fazendo só essas caixas. Então, as caixas todas elas foram passadas em quatro etapas, do Paraguai para o Brasil, mas somente uma delas poderia ser filmada. Uma coisa que eu acho que é importante desse trabalho do Aníbal é que ele conseguiu negociar em todos os níveis diferentes, né? Porque ele é comissionado para uma instituição no mundo da arte que dá esse dinheiro. Eu lembro, acho que eram R$13.500 na época, que eu lembro que eu viajei com esse dinheiro escondido num pacote, né, no corpo, assim, para chegar até Foz do Iguaçu, para pagar esse dinheiro, uma parte para o taxista, porque ele que fez toda a negociação, e uma outra parte para os contrabandistas, né? Então, no momento que o Aníbal consegue fazer no caso, a Bienal do Mercosul permite que ele realize esse trabalho comissionado, né? Todo mundo se torna um pouco cúmplice do processo mesmo do contrabando, né? Se torna também esse lugar meio complexo, né? Meio paradoxal mesmo, desse limite entre eu vou te dar dinheiro para isso, eu não sei o que está acontecendo ali, isso não me interessa, porque no fim das contas o resultado estético é essa grande escultura de 500 caixas que eu vou mostrar. Toda essa atividade que o Aníbal constrói em torno
desse trabalho dele, é todo ele sempre de uma provocação da pessoa repensar o que ela tá fazendo, né? Todo o tempo tá repensando o que tu tá fazendo. Então, o cara que é contrabandista tem que repensar por que ele tá transportando 500 caixas vazias, o cara que tá fechando o pacote por que tá fazendo isso, a instituição também que tá comissionando, como é que eu tô comissionando uma obra que é ilegal, né? Como é que eu tô fazendo isso? Uma coisa muito impressionante do Aníbal era essa quantidade de informação e da formação intelectual que ele tinha, assim, ele conseguia falar sobre qualquer coisa com absolutamente qualquer pessoa, né? Eu lembro desse trabalho, quando a gente estava em Foz do Iguaçu, junto com um artista venezuelano, Jaime Guille, a gente passou, eu lembro, uma noite inteira falando sobre as impossibilidades do processo marxista na América Latina, assim. Então era uma pessoa com uma noção de macropolítica, assim, de considerações com relação à filosofia, psicologia e antropologia e a arte também, de todos os níveis, assim, né? Era muito interessante conseguir conversar com o Aníbal sobre sobre todas essas questões, né, da moralidade que tem a ver com o trabalho dele todo o tempo, né? Mas também, ao mesmo tempo, era muito interessante como ele não conseguia, às vezes, no dia a dia, assim, que eu lembro dos pequenos trabalhos, de realizar certas negociações pequenas, do tipo, assim, horário das coisas, né? Como é que é a ordem realmente, como é que era mesmo que a gente tinha combinado durante o dia de hoje, assim, né? Então, era uma pessoa que tu conseguia ficar 3 horas conversando sobre questões morais e da humanidade e isso, mas tu tinha que todo o tempo retomar que daqui a 2 horas a gente vai sair, então, pra encontrar com o pessoal do contrabando. Porque a gente marcou esse horário com eles e não outro horário, né? Eu lembro bem da minha última conversa com a Aníbal, por Skype, quando a gente conversou sobre... A minha pergunta pra ele era qual era essa noção que ele tinha sobre a obra dele com relação à criminalidade, né? Ao crime, assim. E aí eu lembro dele me dizer assim, mas eu não sou um criminoso, eu sou um artista, e eu sou um artista que questiona qual é a noção que as pessoas têm sobre o crime, qual é a noção que as pessoas têm sobre a criminalidade. E eu lembro dele dizendo sobre isso, assim, essa noção construída do crime, é uma noção construída da relação com a moral também, né? Como é que a gente constrói socialmente essas duas noções, né? Como é que, no fim das contas, a gente acaba gerando uma série de leis ou organizações sociais que acabam determinando que X ou Y acabam se tornando ilegal, né? Que é todo o processo. Acho que toda a obra dele sempre está limitando, né? Sempre está lidando com essa relação limítrofe entre, né, é moral, é amoral, é crime, não é crime, a gente está concordando com isso ou não está concordando com isso, né? Então todo o tempo ele está discutindo isso, assim, tá nos colocando fora do nosso eixo de que nós sabemos tudo, né? A gente não sabe de nada, na verdade.